Olá, quinto ano, voltando, né, para o nosso segundo momento, para a aula de quê? De História. Já que estão no cantinho de vocês, já tiraram os objetos, já estão de farda, já fizeram a higienização das mãos, então vocês vão tirar o livrinho didático de vocês, ó, certo? E vai para a página 67. E lá nós vamos continuar em Saiba Mais, a imagem de Vargas, que aí vai falar sobre Getúlio Vargas, quando ele nunca deixou de ser um homem popular, né? Contudo, o período final do seu governo foi marcado por uma forte onda de oposição, porque deixou a situação dele praticamente insustentável. E aí preferiu morrer e deixar o governo, e foi considerado por muitas pessoas um personagem corajoso, né? Pela história dele. E até hoje é injustiçado, né? O velório e o cortejo do caixão de Vargas levaram milhares de pessoas às ruas, que fortaleceu praticamente seus aliados e enfrentou os opositores. Então, nessa fotografia, a gente vê que é milhares de pessoas acompanhando o cortejo do enterro do presidente, não é isso? Que foi enterrado no Rio de Janeiro no ano de 1954. Aí na página 68 e 69 vocês realizaram atividade, trabalhando com diagrama, respondendo individualmente, justificando as perguntas com a sua própria opinião, certo? Na página 69 do mesmo jeito vai ter um artigo, para vocês lerem o artigo e depois responder as questões. Na página 70, começou o futebol na sociedade, não é isso? E aí, nas primeiras décadas de 20, o futebol passou a ter um papel importante na política e na construção da identidade nacional. E ainda no Estado Novo, o esporte passou a ser peça fundamental para a formação da ideia da nação. Porque uma das paixões, a maior paixão, era as camadas populares, que era o quê? Quando surgiu o esporte, o futebol. A paixão despertava pela seleção brasileira de futebol, que ajudava a desenvolver o sentimento de patriotismo. Essas razões, o futebol recebeu grande estímulo durante a era de Vargas, em virtude das vitórias da seleção brasileira e do orgulho das pessoas que pertence a uma nação vencedora. O governo colheu muitos frutos. Os jogos de futebol eram narrados com paixão pelos locutores e os torcedores se reuniam, né, para assistir, para ouvir pelo rádio, para ouvir o jogo. Na década de 1930, marcou a passagem do futebol amador para o profissional. A boa participação da seleção brasileira e sua bela forma de jogar no Campeonato Mundial da França, quando foi no ano de 1938, conquistou prestígio mundial pela primeira vez. Não é isso? Aí tem uma vaga, né? Uma foto de manifestações das pessoas pelo futebol. Na página 71 vai ter uma continuação, que no ano de 1950, a Copa do Mundo de Futebol foi sediada no Brasil, o que provocou grande agitação popular e investimento volumoso do governo, sobretudo o estádio do Maracanã, que foi realizado no Rio de Janeiro. Em 1958, o Brasil finalmente conquistou o título mundial de futebol. A vitória ocorreu na Suécia após grande atuação do jogador Pelé, que tinha apenas 17 anos. O título foi explorado pelo governo de Juscelino Kubitschek, que se aproveitava do otimismo nacional causado pelas conquistas esportistas. Até hoje, o futebol é um dos esportes preferidos dos brasileiros e de um elemento de identificação nacional. A gente sabe, né, que o futebol ele tem uma grande e forte economia, né, cultural desenvolvida no nosso Brasil, que hoje virou fanatismo, né? As pessoas adoram futebol, principalmente os homens, né? E Pelé até hoje ele está vivo, viu, gente? Pelé não se foi ainda.
e até hoje ele é um craque, né? É chamado de rei, e o presidente Juscelino Kubitschek fez essa homenagem para ele, dando o título a ele de rei, certo? Porque ele é chamado hoje de Rei Pelé, no futebol no ano de 1958. Depois vocês vão fazer uma atividade, né? Na número 1. E tem assim, em sua opinião, as conquistas esportivas são importantes para a população brasileira, por quê? Essa pergunta vocês vão para o caderno de história, vão colocar o nome da escola, Natal, vão fazer atividade de história na página, e aí vocês vão responder essa pergunta no caderno, certo? E deixa lá, porque quando nós voltarmos aí, a gente vai discutir com ela em círculo, certo? Hoje existe um museu do futebol, lá tem um boneco de cera, Pelé, lá tem os títulos do futebol brasileiro no museu. E para vocês entrarem no museu é só o www.museudofutebol.org.br, tá? Lá vai ter todo o acervo do museu, conta a história do esporte mais populoso do Brasil. Nele é possível vocês conhecer o documentário de períodos de diversos relacionados ao futebol e ao desenvolvimento desse esporte no país, tá? Que é bem interessante também a história. Vão lá dar uma olhada. Na página 72, nós vamos entrar na história de Juscelino Kubitschek de Oliveira, no ano de 1956 a 1961. No decorrer do mandato de Juscelino Kubitschek, também chamado de JK, o país foi marcado por acelerado desenvolvimento industrial. Juscelino criou o plano de metas que estimulava investimentos em 5 setores. Quais eram os setores? Que era da alimentação, da educação, da energia, do transporte e indústria, com destaque para estes 3 últimos. Seu slogan eram 50 anos de progresso em 5 anos de governo. No período conhecido como Ano JK, o governo promoveu instalações de indústria e construção de estrada, portos e ferrovias para o transporte de pessoas e mercadorias. Pelo outro lado, os altos investimentos geraram dificuldades econômicas iniciadas em seu governo que permaneceram nos anos seguintes. Aí tem uma foto, né, de Juscelino Kubitschek, hasteamento da bandeira nacional na inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. A nova capital, inaugurada em 21 de abril de 1960, que é Brasília, que ela passou a ser a nova capital. A construção da cidade, planejada pelo urbanismo Lúcio Costa, e cujos predígios e monumentos foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é a obra mais conhecida da administração de Juscelino Kubitschek. O lugar escolhido para a ampliação da nova capital federal do Brasil foi o Centro do Território Nacional, considerado um lugar estratégico, pois serviria de eixo de ligação entre o norte e sul e leste e oeste do Brasil. Na proximidade de Brasília, ergueu-se pequenas cidades onde viviam os trabalhadores que o construíram, conhecidos como os cadangos. Esses trabalhadores eram originários de diferentes regiões do país e mudaram-se para o local em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, Brasil foi a primeira cidade do país. Leiam o texto, prestem atenção, acharam alguma palavra desconhecida, vão lá no dicionário, tá? Realize a pesquisa da atividade da página anterior e na próxima aula nós continuaremos.